Estou aqui com a Tatiana, ela é advogada e faz parte também do quadro da Câmara Municipal de Cornélio Procópio e vai falar sobre o tão polêmico projeto de lei 034/2022, que fala sobre a questão de cargos na Câmara Municipal. A Tatiana, em outra oportunidade, já explicou, mas mais uma vez ela vem reforçar esta questão para não haver dúvidas da população, já que o dinheiro destes cargos são pagos, com verbas públicas, com o nosso dinheiro. Então por isso ela vem explicar e justamente para mostrar que são cargos essenciais para o funcionamento da Câmara, né, Tatiana? Boa noite a todos os ouvintes. Isso mesmo, Daniane. Hoje foi a primeira votação, tá? Então, com relação à lei, eu volto a frisar, como anteriormente eu já dei uma entrevista para você e deixei claro essa situação. Em 2012 foi criado a lei que reorganizou, que reestruturou a Câmara, a qual ela se manteve até outubro de 2022. Essa lei foi criado os cargos comissionados e efetivos, tá? Os cargos comissionados, existiam 9 cargos de assessor legislativo. O que é assessor legislativo? É direcionado direto para o vereador. O vereador indica e o presidente da Câmara nomeia. Naquela época, em 2012, existia somente 9 cadeiras de vereadores. E existia naquela época dessa lei, que ficou vigente até outubro desse ano, 9 cargos da administração. No decorrer dos anos, essa lei foi arguida, o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade dela. O que é isso? Às vezes vou tentar usar uma linguagem bem simples para a população entender. Que existia esses cargos, tanto comissionados como os efetivos, o Ministério Público começou a analisar se o nome, que fala nomenclatura, se o nome assessor legislativo está correto, se as atribuições deles, as funções desenvolvidas por cada cargo é correta, é coerente para a função deles. E isso arguiu essa ação que tramitou muitos anos pela Justiça. A gente recorreu, foi para o Tribunal de Justiça, a gente poderia até recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, só que a gente preferiu falar assim, vamos em conversação com o procurador do Tribunal de Justiça, assim, vamos resolver essa situação, a gente precisa reestruturar a Câmara, a gente precisa reestruturar a administração dali de dentro. Daí o mesmo promotor falou assim, primeiro, 9 cargos de assessor legislativo para 13 cadeiras não são o suficiente, a gente tem que readequar isso os assessores legislativos quanto ao número de vereadores existente dentro da Câmara, que subentende cada vereador tem direito de ter o seu assessor direto, então o seu assessor legislativo direto. No caso da votação de hoje, abrindo parênteses, 4 vereadores votaram contra. Tá? Então, possivelmente, esses vereadores, como disseram mesmo na sessão, esses cargos vão ficar vagos, porque eles falaram que não querem cargos. Mas isso daí, eles que vão decidir. E agora, então, a gente aumentou de 9 para 13, devido à quantidade de vereadores ter aumentado. Agora, existia 9 cargos da administração. Desses 9 cargos da administração, foi considerado irregular, que a gente fala inconstitucional, que tanto as nomenclatura quanto as funções deles foram consideradas que não estava legal, não estava sendo, não precisava abranger mais atividades, abranger mais atribuições ali, foi considerado inconstitucional. Então a gente precisava readequar de acordo com a recomendação do Ministério Público daqui, quando a recomendação do Ministério Público do Tribunal de Justiça. O que a gente fez? De 9, nós diminuímos esses cargos para 7. Então, não é que a gente aumentou, a gente reestruturou e diminuiu de 9 cargos que servia à administração da Câmara para 7. E aumentamos os cargos do assessor legislativo para servir, para que cada vereador terá um assessor legislativo à disposição dele. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas pegam o projeto de lei e lê aqui, ó,
ficam criados cargos públicos em comissão na espécie que denomina. Aqui existem os cargos já existentes, o que foi considerado constitucional, o que foi considerado legal pela justiça, e aqui embaixo, somente que a gente mencionou, aqui ó, 12 cargos de assessor legislativo. Porque, voltando a frisar, que o presidente da Câmara subentende que ele já tem a estrutura da Câmara trabalhando para ele. Tá Então certo. ele não... Essa situação, Tatiana, foi tudo em conversa com o Ministério Público e foi decidido junto, justamente para não ter problema de se tornar uma lei constitucional, né? Eu tive todo o cuidado de preparar a lei, de levar para o Ministério Público, para o promotor de justiça, para ele ir recomendando o que eu poderia, o que eu tinha que tirar, o que eu poderia fazer. Justamente para não dar o mesmo problema como antes. Para não ter problema. Tá certo. E olha, e em caso de dúvidas, a população pode procurar a Câmara Municipal para falar com você ou com toda a equipe de vereadores Eu ali? estou à inteira disposição da população para esclarecimento das dúvidas sobre a lei anterior, essa lei. Tá certo. E olha, esta então é a informação direto aqui da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Daniele Souza para a RCFM.